Hoje eu vou contar o que eu fiz e continuo fazendo para parar de perder o meu tempo com o uso de celular, principalmente de rede social, tá? Se você, assim como eu, ou é um produtor de conteúdo, né, ou só tá realmente lutando contra esse vício, esse comportamento que você não consegue se livrar de gastar horas inúteis ali com aquele conteúdo de Reels, de TikTok, você não consegue sair daquele buraco negro, né? Hoje eu vou contar duas estratégias que eu testei, vou contar o que funcionou, o que não funcionou, tá bom? Então, vamos lá. Ninguém quer ficar perdendo tempo com Reels, né? A gente sabe que o conteúdo muitas vezes, a maioria é inútil, e ainda quando o conteúdo é útil, né, que é a raridade, a exceção ali do conteúdo de Reels, Instagram e até o próprio feed mesmo, né? Esse conteúdo ele acaba se perdendo muito na nossa memória, então a gente não consegue ter uma boa retenção daquilo que a gente viu. Ele fica um conteúdo meio perdido, né? Ele não se conecta com nada, é um excesso de estímulo, né? Então a chance da gente lembrar daquilo depois é muito baixa. E fora que tem outros problemas, né? Decorrentes disso, a chance da gente ficar, por conta essa hiperestimulação, ficar com o nosso foco, né, desajustado, ter mais dificuldade depois para fazer alguma tarefa, como por exemplo ler um livro, ou ficar o tempo inteiro, né, com fone de ouvido, com música, sendo hiperestimulado, até quando você vai tomar banho, né, você coloca música de fundo, tem dificuldade para não ficar o tempo inteiro com algum tipo de estímulo, seja visual, seja auditivo, por exemplo. Isso é muito em decorrência do excesso de uso, né, de celulares, de telas em geral, que causa esse efeito hiperestimulante que deixa o nosso sistema de recompensa extremamente mimado, né, dopaminergicamente mimado. A gente está o tempo inteiro acostumado com essas recompensas rápidas, né, fáceis, que fisgam a nossa atenção, a gente não consegue, sabe, descolar os nossos olhos daquilo. E hoje em dia até um vídeo como esse, né, sem edição, que é só eu e você conversando aqui na minha sala, é um conteúdo difícil de assistir, as pessoas ficam querendo rolar os comentários, rolar o feed, né, dos vídeos sugeridos, já abre a aba ali dos outros vídeos, né, para já colocar o próximo vídeo que ela vai assistir em seguida. A gente está com essa dificuldade de focar, e muito disso, né, é em decorrência do excesso de redes sociais. Até a qualidade do nosso sono está piorando quando né, a gente fica se expondo à luz, principalmente à noite. A gente prejudica todo o funcionamento ali do nosso ciclo circadiano e produção de melatonina, né? Tá no nosso cérebro, lá no nosso epitálamo. Isso vai prejudicar a qualidade do nosso sono e dificultar com que a gente consiga, né, relaxar e deixar o nosso corpo fisiologicamente preparado para dormir. E quando você dorme mal, para quem já assiste os vídeos aqui no canal, sabe que tudo começa a degringolar. Você não consegue focar, você não consegue, né, você prejudica a sua saúde, você, enfim, todas as áreas ali da sua vida, saúde mental, tudo começa a degringolar se você está com sono de qualidade ruim, certo? Então, a gente já sabe que precisa usar menos o celular. Todo mundo concorda, né? Todo mundo já sente esse cansaço, né? Você que usa o Instagram, você já deve estar cansado de Instagram, você já deve estar de saco cheio. Você não usa porque você gosta, porque você quer, de maneira volicional. Pô, eu realmente vou abrir o Instagram aqui porque eu quero ver Reels, né? É algo que quando você percebe, você já tá lá. Porque eu sei porque acontece comigo e acontece com muita gente que eu conheço e converso, né? Eu acho que praticamente todo mundo sofre com isso e tem que colocar algum tipo de, né, alguma restrição, né, como a gente vai comentar aqui nesse vídeo, que é uma das estratégias que eu testei, né? Eu vou dizer aqui que eu achei disso, mas colocar algumas restrições de aplicativo, tem gente que apaga, né, o aplicativo. Então vamos lá, o que eu testei, tá? Pra mim não faz sentido ainda, apesar de eu querer muito apagar o Instagram, mas não faz sentido para mim ainda pagar o Instagram, porque eu também produzo conteúdo por lá. Eu comecei a minha produção de conteúdo por lá antes mesmo do YouTube, até com áreas distintas, né? Lá é um perfil um pouco mais profissional, que eu falo das minhas áreas de atuação, né? Na parte de estudos ali que eu faço, de faculdade ali e tudo mais. Então é um perfil como se fosse um perfil profissional, né? Quando alguém te indica, por exemplo, um fisioterapeuta, um nutricionista, é comum, né? Que a primeira coisa que a gente faça é jogar o nome da pessoa no Instagram. Então, esse Instagram serve a essa finalidade, tem questão ali de patrocínio, então a parte de network também é muito legal. Então, por isso que eu ainda tenho o Instagram, então para mim deletar o aplicativo, que seria realmente ou fechar, né, o meu perfil, realmente seria uma excelente solução. Como eu fiz uma época ali que eu falei assim, vou testar como é que é o Twitter, eu odiei, achei horrível, fiquei um pouco abrindo, sabe, de maneira não volicional para ver, e aí eu só fui e apaguei meu perfil e é isso, né? Não tive muito problema, nunca produzi conteúdo por lá, né?
Mas com o Instagram eu tenho essa dificuldade justamente por isso, por eu ter o perfil por lá. E muitas vezes eu acabo até deixando ele muito de lado, né? Então eu venho aqui pro YouTube, tô postando com uma certa constância, né? Tem semana que eu postei todos os dias, tem semana que sai dois, três vídeos, né? Na semana. Mas lá no Instagram o app me incomoda tanto, né? Ele me suga tanto a atenção, eu abro pra fazer uma coisa. Eu abro às vezes, né, pra gravar um vídeo, pra abrir a câmera, pra pegar alguma referência, pra olhar alguma mensagem que alguém me mandou. E quando eu vejo, eu já caí naquele buraco negro do Reels, né? Você abre algum conteúdo interessante, algum conteúdo que alguém te mandou, por exemplo, e aí na hora que você tá naquele conteúdo que você rola pra cima, aí, cara, você só vai acordar ali daquele transe que você entra, né, realmente, com muita sorte, né, você quebra aquele estado dissociativo que você entra, você não tá, né, consciente naquilo que tá acontecendo, você só tá recebendo uma série de estímulos e você tá lá, né, só recebendo aquilo vidrado e não consegue nem se destravar daquilo, você nem percebe, o tempo passa muito rápido, né. Aí quando você vai ver o seu tempo de tela, né, se você, assim como eu, coloco o tempo de tela bem grande, né, na hora que desbloqueio o celular, né, eu vejo lá, fiquei lá 30 minutos de Instagram, me dá um desânimo, me dá uma raiva, eu fico, caraca, como é que pode, né? Eu tenho tanta coisa pra fazer, tanta coisa pra estudar, tanta coisa que eu podia estar investindo meu tempo, podia estar lendo, e ao invés disso eu tô lá gastando tempo, prejudicando meu foco, minha atenção, meu sono e tudo mais, né? Então, apagar o aplicativo e o perfil provavelmente resolveria a situação, mas, enfim, não funcionou pra mim. Tem amigos meus, né, que já fizeram isso, mas que vez ou outra também reativam o perfil, então também talvez não seja uma solução definitiva, né? Mas aí tem no iPhone, que eu tô usando até para gravar esse vídeo, né? Mas tem um certo bloqueio de tempo no iPhone que, nossa, ele funciona muito mal. É muito ruim, porque você bota o seu tempo ali, a sua cota de tempo que você quer. Quando bate essa cota de tempo, ele fala assim, ó, acabou o tempo, mas se você quiser mais tempo, é só você me falar. Aí você fala assim, eu quero mais tempo, eu quero mais 15 minutos, mais uma hora, ou liberar o dia inteiro. Aí fala, tá bom, é isso. Você não precisa passar por nenhum tipo de penalidade, você não tem, sabe, nenhum tipo de reforço negativo daquilo. Ele só fala, ó, deu tempo, mas se você quiser, só tô te avisando, você só pediu pra me avisar, né? Ele não te pune, não faz nada assim nesse sentido, né? Esse bloqueio de tempo do iPhone. Quem já testou sabe como é que ele é ridículo, né? Ele não funciona de maneira nenhuma. Eu testei, obviamente não funcionou. E aí eu fui para um outro bloqueio, que esse sim eu recomendo, tá? Esse é maneiro, que é o Opal. Eu não sei se ele tem também no Android. Eu não sei se ele funciona tão bem também no Android quanto ele funciona no iPhone. Se escreve OPAL, que nem Opala, né? Eles têm essas estéticas ali de pedras preciosas e tal. Mas você programa, por exemplo, quais horários o Instagram pode abrir, quais não pode, limite de tempo. Você pode programar um monte de coisa. E ele sim tem esse, de uma certa forma, esse reforço negativo de quando você estoura o tempo. Porque para você poder voltar a usar aquele aplicativo, ele te dá um timeout, ele te bota de castigo um pouquinho. Então você tem que abrir o aplicativo, né, o Opal, você abre lá e ele fala assim, ó, eu quero mais tempo no Instagram. Aí ele fala assim, tá, espere 15 segundos. Aí tu fica lá com o aplicativo aberto. Aí tu fica esperando. Aí espera, aí espera. Se você sair do Opal e abrir ele de novo, ele reseta a contagem. Então você tem que ficar com o aplicativo aberto 15 segundos ali pra você abrir o Instagram. Cara, isso já faz uma diferença muito grande, muito grande. Porque a maioria das vezes, quando a gente abre um Instagram, é de maneira não volicional. A gente não tá nem consciente, a gente só, sabe, a gente vai lá, responde um WhatsApp e quando vê, pum, tá no Instagram. A gente abre o celular pra olhar a hora, pra fazer qualquer coisa. Quando a gente vai ver, Instagram, né? E outra coisa que eu fiz também, né, que o próprio Opal também faz isso, é tirar a notificação. Cara, isso é muito importante. Se você produz conteúdo, isso é obrigação. Porque se der tudo certo, você vai ter muito engajamento, curtida, não sei o quê. Não que eu seja super engajado, mas assim, como eu posto com mais frequência, eu tenho mais curtida do que uma pessoa que usa o Instagram de maneira pessoal, né? Que só posta foto vez ou outra, né? Então aparece a notificação, fulano curtiu o seu Reels, curtiu o seu post, tal, curtiu o story. Aí, mensagem, né? Mensagem realmente eu acho que todo mundo deve receber. Talvez até mais do que eu, mas... Então, você fica recebendo aquelas notificações o tempo inteiro e quando você vê, você tá no buraco negro. Você entra no estado de transe, no estado dissociativo dos rios. Você só fica fazendo esse movimetozinho para cima, o tempo passa extremamente rápido. Você não lembra nada do que você assistiu.
você não tira nenhum conteúdo de valor. E depois, na hora que você pega um livro para ler, você não consegue ler o livro, né? E depois, na hora que você vai almoçar, você não consegue almoçar sem estar assistindo alguma coisa, sem estar com fone de ouvido. Quando você vai no banheiro, você leva o seu celular pro banheiro. Porque você se tornou um mimado dopaminergicamente. Mimou o seu sistema de recompensa do seu corpo para ficar o tempo inteiro acostumado com essa hiperestimulação extremamente, né, liberadora de dopamina, tá? Então, isso eu explico todas essas questões e tal de comportamento, como usar menos o celular, como conseguir melhorar o seu foco. Eu explico tudo em um treinamento que eu tenho de 7 dias, para você passar 7 dias comigo vendo uma aula por dia, de 20 a 30 minutinhos, em que eu vou ensinar você a se tornar um verdadeiro autodidata, tá? Você conseguir estudar de maneira mais eficiente, memorizar os conteúdos que você estuda, os conteúdos que você lê, né? Elevar o seu nível ali, tanto de memória quanto de aprendizado, aprender a fazer revisão ativa, repetição espaçada, né? Prática deliberada. Eu ensino como é que usa, por exemplo, o aplicativo do Anki, né? Que é a melhor ferramenta de estudo e memorização de todas. Então, convido você a participar aqui. Antes da gente ir para nossa, né, a segunda coisa que eu testei e que realmente funciona muito, eu convido você aqui a participar. Isso é um dos vários assuntos que a gente trata lá nesse nosso treinamento de 7 dias, tá? Então, a segunda coisa que funcionou muito, eu acho que funciona para praticamente qualquer pessoa, é modular o seu ambiente, tá? O que que isso significa? O que que é mais fácil para você de comer, acabar comendo doce em casa? Se tiver doce em casa, não é meio óbvio isso, né? Se você não tem doce em casa, você não vai comer doce em casa. Né? Isso né, parece meio óbvio, e é um pouco óbvio, mas a gente não se liga nisso, né? Então, se você tá o tempo inteiro com o celular do seu lado, o tempo inteiro com o celular no seu bolso, o tempo inteiro com, né, você vai estudar e leva o celular, você tá realmente pedindo para usar ele o tempo inteiro. Então, assim, é difícil no começo, mas faço o convite para você, teste isso, acorde, deixe o celular na cama, desliga o alarme. Depois que eu coloquei esse reloginho aqui, o reloginho não me aparece notificação da maioria das coisas, só aparece, sei lá, se minha mãe, meu pai, minha irmã me ligarem, enfim, ou mandarem mensagem. De resto, ele praticamente não mostra nada, né? Ele regula o sono, não sei o quê, mas enfim. Ele tem um alarme aqui, então não preciso nem do alarme no celular. Então eu acordo, eu desligo, e se der tudo certo, se eu conseguir vencer essa primeira batalha mental, o celular fica no quarto. Agora que eu tô gravando o vídeo no YouTube, realmente, eu trouxe o celular pra gravar o vídeo. Mas eu levanto, eu tomo banho, o celular fica lá. Eu vou, tomo café da manhã. Isso pra muita gente pode parecer meio besteira, fazer assim, pô, não, caraca, é uma grande comemoração você não levar o celular pra tomar café da manhã. Mas pra mim é de fato, é uma grande comemoração, porque foi muito difícil isso, né? Foi muito difícil isso. Eu me acostumei com a pandemia, por exemplo, que eu ficava o tempo inteiro com o celular, não saía de casa, acordava e ficava com o celular na cama. Aí via a aula EAD, né? Quando começou a faculdade EAD, né? Eu formei em 19, entrei para a Universidade Federal Fluminense em Direito em 2020. Eu ia começar as aulas em março, pum, fechou tudo, pandemia. Aí eu fui ter aula online em setembro. Que aí o que que eu fazia? Eu acordava, ficava mexendo no celular deitado na cama, no escuro, ou seja, já zoando o meu sono também, né? Uma das coisas, de novo, que eu falo até no meu treinamento, se expõe à luz solar de manhã, quando você acorda. Eu não fazia isso, eu não sabia que eu tinha que fazer isso. E aí eu ficava no celular. Porque levantar da cama naquele momento, pegar sol ou não, pra mim era indiferente, eu não tinha o conhecimento sobre aquilo, eu não fazia uma decisão, né, racional, não é uma coisa que eu escolhia fazer, eu só não sabia. Eu não tinha conhecimento, eu não sabia que a rede social estava zoando todo o meu foco, toda a minha concentração. Eu simplesmente percebia que eu estava com dificuldade para ler. Eu simplesmente percebia que eu tinha dificuldade de dormir mais cedo. Eu fui jogando o meu ciclo circadiano cada vez mais, né, com atraso, assim. Então, eu antes dormia, sei lá, 10 horas da noite. Quando foi no estágios ali avançados da pandemia, eu ia dormir de madrugada, 3 horas da manhã. Porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não sabia por que fazer essas coisas. Não estava claro para mim, né? Me faltava conhecimento. E é justamente o que eu procuro através desse canal, enfim, de cursos que eu posso vir trazer também, ensinar tudo isso para vocês, tudo isso que eu fui aprendendo nesse longo tempo, que eu fui percebendo, que eu fui estudando, tudo mais, até dentro das minhas áreas também de estudo, né? Para quem não sabe, eu tô formando também em nutrição e educação física e fisioterapia, então eu fui muito para essa linha de neurociências, de comportamento, né? Tanto na parte alimentar quanto na parte ali relacionada ao movimento e tudo mais. E eu fui percebendo essas coisas todas, eu fui estudando sobre isso. E, enfim, depois começou a ficar meio claro pra mim, mas antes eu realmente acordava e levantar pra tomar café, né, 7 horas da manhã, ou fazer isso 10 horas da manhã, não fazia diferença naquela época. Então isso tudo foi moldando esse meu comportamento,
ou a gente pode chamar de vício, né? Porque era um comportamento que me gerava um certo, né, um feedback negativo. Feedback negativo não sei o termo, né? Mas eu me sentia mal com aquilo, né? Eu tinha um reforço negativo, era essa palavra que me tinha me fugido desse termo. Que eu já até tinha utilizado no vídeo, mas enfim. Esse reforço negativo de ficar cansado, de ficar exausto, de às vezes encher o saco do celular. E mesmo assim eu não consegui me livrar dele, né? Então a gente poderia categorizar isso como um vício, né? Um comportamento de um vício. Não necessariamente um vício de uma substância, mas um vício de um comportamento mantido independentemente de um reforço negativo, independentemente de eu não gostar, de eu não me sentir bem, daquilo me fazer mal, tá? Porque eu fiquei, né, de uma certa forma adicto ali naquele excesso de liberação de dopamina no meu cérebro por conta do excesso de estímulos ali do celular. E aí depois que eu percebi que se eu acordasse, deixasse o celular na cama, viesse, né, pra sala, aí tomasse café da manhã, pegasse um livro e deixasse o celular longe de mim, né? Se você, por exemplo, mora com alguém, por exemplo, você pode deixar o celular com essa pessoa. Até uma coisa que eu falei para um amigo meu, né, que ele tava com muita dificuldade para ficar menos no celular, eu falei para ele mora com a mãe, eu falei assim, entrega o seu celular para sua mãe, né? Entrega o celular para ela, fala assim, mãe, eu vou estudar aqui durante 2 horas. Se eu realmente quiser ficar louco para usar o celular, eu vou aqui e te peço. E aí eu vou olhar para sua cara, você vai fazer um olhar de julgamento para mim. Você foi fraco, te falta ódio, né? Você vai olhar pra sua mãe e falar assim, mãe, realmente não consegui. Me entregue o celular, por favor. Eu não consegui ficar 2 horas estudando como eu me comprometi, né? Comigo mesmo e com você. Nesse meu desafio aqui de pedir pra você ficar com o meu celular. Cara, isso é uma excelente forma de regular o seu ambiente. Né? Estudar em cômodos diferentes das suas atividades de lazer ou de descanso, de estudo, né? De descanso e versus de estudo. Então, se você tem o costume de jogar videogame, sei lá, no seu computador, na sua bancada, e depois você quiser, né, pegar o mesmo computador, a mesma bancada, e agora eu vou estudar, vou ler aqui esse PDF, é muito difícil fazer isso. Você tem que ficar muito bom em regular os seus hábitos, entender a neurociência da formação, da manutenção de novos hábitos e comportamentos, né, e de vícios, que são muito parecidos, vícios e hábitos, no sentido ali do seu cérebro, né, na neurociência do comportamento, e ficar muito bom em regular o seu ambiente, tá? De uma certa forma, a primeira dica que eu citei, que é os aplicativos ali que bloqueiam, também é uma forma de regular o seu ambiente, né, seu microambiente. Mas tem muitas outras formas de regular tanto os hábitos quanto os ambientes, várias coisas diferentes, né? Não dá para abordar nesse vídeo aqui, vai ficar gigante. De novo, eu explico tudo detalhadamente no link que eu vou deixar aqui na descrição, para você ir de um aluno para um verdadeiro autodidata em apenas uma semana comigo, tá? Então, eu espero você lá no nosso treinamento e até o próximo conteúdo aqui. Valeu!